Dizem que os segredos mais profundos não estão enterrados sobre montanhas, nem guardados em templos distantes. Eles estão aqui, ao alcance das suas mãos, escondidos nos gestos mais simples do dia a dia. E você os repete todos os dias, sem saber que está tocando a porta de um poder antigo. E se eu te dissesse que, ao lavar o rosto pela manhã, você poderia não apenas limpar sua pele, mas também a sua alma? E se esse ato tão comum tivesse raízes em rituais milenares praticados por sábios que compreendiam a estrutura oculta do universo? E se cada gota de água que toca sua pele, cada cristal de sal que se dissolve nela, fosse uma ferramenta de transmutação energética? O que você está prestes a descobrir não é um truque de beleza nem uma superstição viral. É um ritual silencioso, herdado de tempos em que corpo, mente e espírito eram uma única coisa. Quando o rosto não era apenas uma máscara para o mundo, mas um mapa sagrado, um espelho da alma, uma antena vibratória que capta e emite energia. E esse espelho se suja com emoções não expressas, palavras engolidas, olhares absorvidos, com o pó sutil de cada interação, pensamento e julgamento. Os antigos sabiam disso. Sabiam que o rosto precisa ser limpo não apenas por fora, mas também por dentro. E faziam isso com 2 elementos primordiais: água e sal. Não por acaso, mas por correspondência, porque a água flui, arrasta e purifica, e o sal protege, estrutura e eleva. Juntas formam um código, uma fórmula sagrada. Hermes Trismegisto, o sábio que ensinava que o que está em cima é como o que está embaixo, dizia que todo ritual deve começar com a purificação, mas não uma purificação qualquer, uma que abra os canais sutis, desperte a consciência e alinhe o corpo com o propósito da alma. O rosto era o ponto de partida, porque aquilo que você mostra ao mundo começa com aquilo que você carrega dentro. Este vídeo não vai apenas te ensinar como lavar o rosto com água e sal, vai te revelar por que esse gesto pode transformar sua energia. Vai te conduzir pela sua origem esotérica, pelo seu poder simbólico e pelo seu impacto no campo energético. E te mostrará como integrar esse ato sagrado na sua rotina de forma prática e consciente. Se você está aqui, não é por acaso. Algo em você está pronto para lembrar. Prepare-se, o cotidiano está prestes a se tornar sagrado. E o seu rosto será o primeiro altar. Desde tempos imemoriais, a água e o sal eram vistos não apenas como elementos da natureza, mas como princípios vivos, guardiões do invisível, ponte entre o mundo físico e o sutil. Para compreender o poder de lavar o rosto com água e sal, é preciso abandonar a visão moderna que reduz tudo à matéria e à utilidade. É preciso voltar a ver o mundo como os antigos viam, como um tecido de símbolos vivos, onde cada substância tem uma alma e cada ato cotidiano é uma chave que abre realidades ocultas. No Egito, berço dos mistérios e da sabedoria hermética, os rituais de purificação eram o primeiro passo para acessar o mundo sagrado. Nenhum iniciado se apresentava diante dos deuses, nem mesmo começava uma meditação profunda sem antes se purificar com água impregnada de minerais. Entre esses minerais, o sal não era usado por higiene, mas por magia, um verdadeiro reordenamento do campo vibracional. Hermes Trismegisto, figura central do pensamento esotérico ocidental, ensinava que o corpo é o templo da alma e que toda transformação espiritual começa pelo contato consciente com os elementos. A limpeza do rosto era vista como um ato de reprogramação energética, uma forma de remover o véu que o mundo impõe a cada dia, para voltar a ver com os olhos do espírito.
Mas o Egito não estava sozinho nesse conhecimento. Na tradição hebraica, os banhos rituais mikve utilizavam água corrente misturada com sais naturais para restaurar a pureza após momentos de impureza espiritual. Nos Vedas da Índia, o sal era considerado uma substância sagrada, capaz de absorver as más energias, enquanto a água, chamada apá, era o símbolo do feminino divino, daquilo que dá vida e purifica. Para os gregos antigos, o sal era um presente de Poseidon, deus do mar, e símbolo da sabedoria ancestral. O filósofo Empédocles ensinava que a água era um dos 4 elementos eternos que compõem todas as coisas, inclusive a alma humana. Em seus ensinamentos, combinar a água com outros elementos era entrar em diálogo direto com a estrutura secreta do cosmos. Até mesmo nos evangelhos gnósticos existe a ideia de que o rosto do homem é a imagem viva de sua luz interior e por isso deve ser purificado como se purifica um altar, com água, com sal e com intenção. O rosto é o ponto de contato entre o interno e o externo. É onde a alma se projeta e é onde ficam gravadas as marcas do que foi vivido. Em muitas culturas xamânicas, as limpezas energéticas começam pelo rosto, o lugar por onde a alma exala e também absorve olhares, intenções e julgamentos. Por isso, lavar o rosto com água e sal não é uma superstição, nem uma moda espiritual. É uma prática ancestral, nascida da compreensão profunda de que o corpo, e especialmente o rosto, precisa ser descarregado e recalibrado. Porque se o corpo é o templo, o rosto é o portal, e todo ritual verdadeiro começa pela porta. Pensemos por um instante no rosto, não como pele, músculos ou traços, mas como um símbolo vivo. O rosto é o palco onde a alma se expressa, e também a máscara onde se acumulam emoções não liberadas. É uma interface energética, uma ponte de mão dupla entre o que somos por dentro e o que o mundo projeta sobre nós. E como toda porta, ele precisa ser aberto, fechado e limpo. A cada dia em que enfrentamos o mundo, nosso rosto atua como um escudo, mas também como uma esponja. Absorve olhares, gestos, tensões, até pensamentos que não nos pertencem. Uma expressão franzida que não é nossa, um gesto que não nasce da nossa verdade. Aos poucos, o rosto se torna um arquivo do não expresso. E como todo arquivo saturado, começa a distorcer. Por isso a água e o sal não são aplicados ao acaso. Cada um cumpre uma função específica dentro do ritual. A água é mais que um fluido. É o princípio feminino universal, o símbolo da alma em movimento, do fluxo emocional. Sua estrutura receptiva responde à intenção humana, como mostraram os estudos de Masaru Emoto. Quando tocamos o rosto com água carregada de propósito, não estamos apenas limpando, estamos reprogramando. A água transporta memórias, mas também é capaz de libertá-las. O sal, por sua vez, é o cristal da terra. É geometria pura, uma estrutura sólida que absorve, ordena e transforma. É o símbolo do elemento terra em sua forma mais luminosa. Absorve densidades, repele energias invasivas e restaura padrões vibratórios. Na alquimia, é considerado um veículo de transmutação, um recipiente da energia solar mineralizada. Juntas, água e sal formam um binômio sagrado, o princípio do fluido e do firme, do que limpa e do que protege, do que arrasta e do que estrutura. É a dualidade reconciliada. Quando você leva essa mistura ao rosto, não está apenas lavando o rosto. Está ativando uma tecnologia espiritual. Está harmonizando o que o mundo desordenou. O ritual começa ao preparar o recipiente, mas não como quem apenas enche um copo, e sim como quem invoca. Pegue um recipiente de cerâmica ou vidro. Evite o plástico, pois ele não conserva a energia da mesma forma. Encha com água morna, não quente. A temperatura intermediária simboliza o ponto de equilíbrio entre o ativo
e o passivo. Adicione sal marinho ou sal do Himalaia, nunca o refinado, pois esse perdeu sua alma. E agora vem o gesto essencial. Leve a água com as mãos ao rosto, mas faça isso com presença. Não se trata de se refrescar, trata-se de marcar um portal. Feche os olhos, respire. Sinta o invisível começar a se mover, aquilo que você não vê, mas sempre esteve aí. As energias alheias, os pensamentos emprestados, as memórias do dia anterior. Visualize a água e o sal como uma carícia vibracional. Sinta os resíduos emocionais se desprendendo. Sinta seu campo sutil se reorganizando. Esse ato, embora simples à primeira vista, é uma afirmação. Eu me liberto, eu me limpo, eu retorno a mim. E aqui algo fundamental acontece. Quando o rosto é purificado, ele começa a refletir uma nova verdade. Deixa de ser apenas a soma de gestos aprendidos ou emoções herdadas. Torna-se um espelho polido. E esse espelho, ao estar limpo, começa a atrair outra realidade. Pessoas diferentes, situações sincronizadas, oportunidades que vibram na sua nova frequência. Lavar o rosto com água e sal todas as manhãs é como reiniciar o sistema. É encerrar a sessão energética da noite e abrir um canal limpo para o novo dia. Hermes dizia que todo iniciado deveria começar o dia como se fosse o primeiro. E para isso, o rosto precisava estar limpo não apenas da poeira, mas da história. O rosto não é apenas o que mostramos, é também o que filtramos. Pelos olhos, pela boca, pela pele do rosto, absorvemos não só a luz, mas também as projeções dos outros, olhares de julgamento, desejos alheios, emoções que não nos pertencem. No linguajar esotérico, essas são cargas psíquicas. E sim, elas se aderem. Essas cargas não se veem, mas se sentem. Pesam como uma estranha sensação ao despertar, como um gesto no espelho que você não reconhece como seu. Às vezes, você se olha e não se vê, ou vê uma versão de si mesmo que está turva, distorcida pelo que permitiu que outros deixassem em você. E aqui está o ponto profundo. O rosto não apenas comunica para fora, ele também reflete para dentro. O que projetamos, acabamos acreditando. Se, dia após dia, seu rosto expressa cansaço, rigidez, medo, mesmo que você não diga nada, acaba acreditando nisso. E se acredita, você vive dessa forma. Por isso, a limpeza do rosto com água e sal não é um gesto superficial, é um ato de recuperação da soberania energética, de voltar a habitar-se, de apagar as marcas que não são suas, mas que com o tempo se tornaram parte do seu semblante. Quando você limpa o rosto com essa mistura ancestral, está na verdade dissolvendo máscaras, desativando padrões que se colaram sem o seu consentimento. Esse é um dos segredos mais ignorados pela espiritualidade moderna. O corpo, e especialmente o rosto, é um espelho mágico, mas, como todo espelho, pode embaçar-se, pode refletir uma imagem falsa se estiver coberto pelo pó do que não foi vivido conscientemente. E aqui está um outro aspecto oculto da água com sal. Sua capacidade de limpar a memória emocional armazenada no corpo. Porque não é só o coração que guarda emoções, também os músculos, a pele, até os ossos. Cada vez que você engoliu uma emoção, cada vez que se calou, algo ficou registrado nas microexpressões do seu rosto. E o que acontece se você nunca libera isso? Você acredita que é seu. Você o incorpora. O ritual, quando praticado com constância, atua como um reinício simbólico.
A constância é a chave. Não se trata de fazer uma vez e esperar milagres, mas de criar um novo campo, de esculpir lentamente uma vibração mais pura, mais sua. Com o tempo, algo começa a mudar. Você percebe que as pessoas o enxergam de forma diferente, que há mais suavidade nas interações, que certas situações negativas já não afetam como antes. Não porque o mundo mudou, mas porque você reorganizou seu campo energético. Isso é vibração em ação. Também notará que seus sonhos se tornam mais lúcidos, que há uma clareza mental ao começar o dia. O rosto limpo torna-se símbolo de uma mente leve. O peso emocional acumulado no entrecenho se dissolve. Os olhos parecem mais vivos, não por uma mudança física, mas porque a luz interna começa a se refletir sem filtros. E por fim, acontece algo ainda mais sutil. Você começa a sentir que, a cada vez que realiza o ritual, está entrando em um espaço sagrado. Já não é apenas lavar o rosto, é apresentar-se a si mesmo, como quem entra em um templo. E ao fazer isso, você começa a lembrar de tudo. Quem é você? De onde veio? O que carrega que não te pertence? E o que pode finalmente soltar? É nesse momento que a água e o sal deixam de ser objetos e se transformam em mestres. O verdadeiro poder de um ritual não está na sua complexidade, mas na sua constância e consciência. Se o ato de lavar o rosto com água e sal despertou algo profundo em você, não o deixe apenas na teoria. Transforme-o em uma âncora, em um hábito sagrado, em uma prática diária que marque o ritmo da sua vida interior. O primeiro conselho: dê a esse gesto seu tempo e seu espaço. Não apresse. Não o misture com a correria da escova de dentes ou do café quente. Faça-o quando ainda não tiver se cruzado com o mundo. Antes de olhar o celular, antes de ler notícias, antes de responder mensagens. Porque esse é o seu primeiro contato do dia. E ele deve ser com você mesmo. Prepare o espaço. Você não precisa de um altar, mas precisa de silêncio. Se puder, acenda uma vela. Que o fogo esteja presente como testemunha. Enche uma tigela com água morna, nem fria nem quente, e adicione uma colher de sal grosso. Pode ser sal marinho, sal do Himalaia ou flor de sal. Evite o sal refinado. Ele perdeu sua geometria, sua energia. Ao estar diante do espelho, não se olhe com julgamento. Não busque se corrigir ou se avaliar. Apenas observe-se. Reconheça a presença que está diante de você. Essa é sua alma em forma humana. Respire profundamente 3 vezes e sinta o peso do seu corpo. Volte para si. Volte a habitar o seu rosto. Com ambas as mãos, leve a água suavemente ao rosto. Feche os olhos. Não esfregue. Deslize. Faça-o como quem abençoa, como quem honra. E enquanto a água e o sal tocam sua pele, repita em silêncio ou em voz baixa: eu me liberto. Eu me purifico. Eu me reconheço. Faça isso por 7 dias seguidos. No início talvez sinta pouco, mas no 4º ou 5º dia, algo começará a se soltar. Talvez durma melhor, respire mais fundo, ou perceba uma leve mudança em como os outros te veem, ou em como você se vê. Se possível, repita à noite, especialmente se o dia foi pesado, cheio de emoções, pessoas ou ruídos. O rosto é como uma antena e precisa descansar. A sal dissolverá o que não pertence a você. A água devolverá o fluxo. Você também pode incluir uma afirmação pessoal que atue como um código de ativação. Por exemplo, meu rosto reflete minha verdade. Permito que o que é alheio se dissolva e minha essência retorne. Use frases que vibrem com você, que soem como chaves. E talvez o mais importante, não deixe que o ritual se torne automático. A magia desaparece quando a alma se ausenta. Mantenha a intenção viva.
mesmo que seja por 1 minuto, que seja o seu minuto sagrado. Lembre-se, o simples não é fraco, é puro, direto e poderoso. Faça da água e do sal suas aliadas diárias, não como superstição, mas como arte espiritual. Porque toda vez que você se limpa com consciência, está dizendo ao universo: eu estou desperto, estou pronto, estou em meu centro. E isso muda tudo. Vivemos tempos em que o sagrado parece estar reservado a templos antigos, textos empoeirados ou línguas esquecidas. Mas a verdade mais profunda é esta: o sagrado está aqui, agora, no seu corpo, no seu rosto, na sua respiração, no gesto mais simples de cada manhã. Lavar o rosto com água e sal não é um costume, não é estética, não é folclore. É lembrar que você é templo, que você é portal, que você é alquimia em movimento. Este ritual, herdado do coração das escolas herméticas, atravessou milênios, não porque foi imposto, mas porque foi sentido. Porque quando uma prática toca as fibras invisíveis da alma, ela sobrevive. Sobrevive ao esquecimento, à ciência, à moda. Permanece como uma semente silenciosa, esperando ser redescoberta por aqueles que estão prontos. E se você chegou até aqui, você é um deles. Porque isto não foi apenas informação, foi uma transmissão, uma reativação, uma chave que estava adormecida na sua memória energética e que hoje despertou. Não tente entender tanto, não tente explicar, apenas sinta. Observe o que se move dentro de você agora. A calma, a curiosidade, o encantamento. Isso também faz parte do ritual. Agora, você sabe que seu rosto não é apenas o que os outros veem. É o espelho onde se imprime o que você vive, o que você cala, o que você carrega. E ao limpá-lo com água e sal, você não apenas se refresca, você se liberta. Não apenas remove impurezas, você invoca clareza. Você se dá permissão para começar do zero. E isso, neste mundo acelerado, é um ato de revolução interna. Faça isso todas as manhãs, não como obrigação, mas como afirmação, como declaração de soberania. Você decide que energia entra e qual se vai. Você decide com qual rosto escolhe enfrentar o mundo, o que herdou do caos ou o que criou com intenção. E se essa jornada interior tocou sua alma, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like neste vídeo. Assim poderemos continuar explorando juntos esses mistérios que foram esquecidos, mas nunca perdidos. Porque aqui, cada palavra é colocada com intenção. Cada vídeo é uma porta. E é você quem decide se vai cruzá-la. A água e o sal estarão te esperando na cozinha. O espelho estará lá todas as manhãs. Só falta a sua presença. E essa, querido guardião, é a verdadeira magia. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.